Em estatística, a distribuição normal ela é de grande utilidade no estudo e modelagem de fenômenos naturais. Aliás, a gente consegue modelar inúmeros fenômenos, inúmeras grandezas através dessa distribuição. E a densidade da distribuição normal ela é dada por esta função. E ela tem um característico formato de sino. Você não precisa conhecer o gráfico dessa função, porém, aí está ele. Não é necessário esse gráfico, conhecer esse gráfico para resolver esse problema, mas aí está ele. Encontre o ponto da curva no qual o crescimento ocorre com maior intensidade. Lembrando que crescimento, o que remete à taxa de variação instantânea, está relacionado com a derivada de uma função. E ainda, a derivada está relacionada também com a inclinação da reta tangente. Existe algum ponto aqui no meio que a inclinação da reta tangente ela é máxima. Então, dessas três retas esboçadas agora nesse gráfico, aqui tem a maior inclinação, é essa reta que passa por esse ponto aqui no meio. Nós vamos encontrar exatamente as coordenadas desse ponto agora. Como nós vamos fazer isso? Nós precisamos encontrar onde a derivada tem máxima intensidade, onde a derivada ela é máxima. Então vamos começar calculando a derivada de f de x, ou seja, f' de x. F' de x é a derivada de e elevado a menos x² sobre 2, tudo isso dividido por 2 vezes π. Nós sabemos que 2π, ou raiz de 2π, é uma constante. E nós podemos reescrever a expressão como 1 sobre raiz de 2π, tudo isso vezes e elevado a menos x² sobre 2, ou seja, colocando a constante ao lado da função e elevado a menos x² sobre 2. Por que essa é uma boa estratégia? Porque aqui nós lembramos que a derivada de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a derivada da função. Portanto, cabe a nós agora derivar e elevado a menos x² sobre 2, que é uma função composta. E elevado a menos x² sobre 2, utilizando a regra da cadeia, fica igual a e elevado a menos x² sobre 2, nós mantemos essa parte, e multiplicamos pela derivada de menos x² sobre 2. E aqui a nossa constante ainda permanece do lado esquerdo. Sabendo que a derivada de menos x² sobre 2 é igual a menos meio vezes a derivada de x², que é igual a 2x, nós temos que essa derivada ela é igual a menos x. Portanto, a nossa expressão fica 1 sobre raiz de 2π vezes e elevado a menos x² sobre 2 vezes menos x, que é a mesma coisa que menos 1 sobre raiz de 2π vezes o e elevado a menos x² sobre 2 vezes o x. E está aqui a nossa primeira derivada. Dado que é esta função que nós queremos maximizar, ou seja, nós queremos que a derivada, a primeira derivada seja máxima, ou seja, a inclinação dessa reta tangente seja máxima, ou a taxa de variação instantânea seja máxima, nós vamos renomear essa função por i de x, só porque desta forma fica mais simples entender que, na verdade, o que nós temos que fazer no próximo passo é calcular o i' de x e igualar a zero, porque nós queremos que esta função seja máxima. Caso você mantenha o f' de x, você terá que igualar o f duas linhas de x a zero, o que pode parecer um pouco confuso. Então essa troca de nome de função é conveniente. Então vamos lá, vamos derivar x e igualar tal derivada a zero. Nós temos aqui a expressão para i de x, e lembrando que esse termo é uma constante, o i' de x é igual a menos 1 sobre a raiz de 2π, que é a nossa constante, vezes a derivada dos dois outros termos. E aqui é necessário que nós realizemos uma regra, utilizemos uma regra do produto, lembrando também que aqui existe uma regra da cadeia. Então, existem vários passos no cálculo dessa derivada. Começando, claro, pela regra do produto. Nós temos derivada desse termo vezes esse, e elevado a menos x² sobre 2 vezes menos x, que é a derivada desse termo, vezes o segundo termo, mais o primeiro termo, vezes a derivada do segundo termo, que é igual a 1. Se essa expressão deve ser igual a zero, nós podemos passar esse termo multiplicando o zero, fazendo com que ele se anule. Portanto, nós ficamos aqui com menos x² vezes e elevado a menos x² sobre 2 mais e elevado a menos x² sobre 2, tudo isso igual a zero.
Colocando o e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 em evidência, nós ficamos com menos x ao quadrado mais 1, que é igual a 0. E daqui nós temos duas possibilidades. Ou e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 é igual a 0, ou o menos x ao quadrado mais 1 é igual a 0, dado que aqui nós temos um produto que é igual a 0. Não existe nenhum número que você coloque aqui no lugar de x que faça com que e elevado a menos esse número ao quadrado sobre 2 seja igual a 0. Então aqui nós não encontramos nenhuma solução. Nós encontramos solução, na verdade, no próximo termo, onde x ao quadrado é igual a 1 e x é igual a mais e a menos 1. Nós vamos analisar esses dois pontos críticos através do teste da primeira derivada. Claro, já é de se imaginar que a solução para o nosso problema é x igual a menos 1, dado que nós sabemos que o x deve ser negativo, pois ele se encontra em algum ponto aqui do lado esquerdo do eixo x, porém, não necessariamente você conhecia a curva no começo do exercício, portanto, vamos fazer a análise completa. Realizando então o teste da primeira derivada. Nós temos aqui a expressão para i' de x e nós temos também marcados os dois pontos críticos. Nós vamos colocar nesta função os valores, por exemplo, menos 2, 0 e 2 e testar para descobrir qual é o sinal dessa derivada nesses três pontos. Portanto, i' de menos 2 é igual a menos 1 sobre a raiz de 2π vezes e elevado a menos 2 ao quadrado, que é igual a menos 4 sobre 2, e elevado a menos 2, vezes menos 2 mais 2, que é igual a menos 4, mais e elevado a menos 2 novamente. Nós temos aqui menos 4 vezes e elevado a menos 2, mais uma vez e elevado a menos 2. Portanto, nós temos menos 3 e elevado a menos 2, que é, claro, um número negativo. O produto desse número negativo com essa constante negativa será um número positivo, portanto aqui a função é crescente. Calculando agora i' de 0, nós temos menos 1 sobre raiz de 2π vezes e elevado a 0, que é igual a 1, vezes 0, mais e elevado a 0, que é igual a 1. Nós temos aqui um valor negativo, portanto nesse intervalo a função ela é decrescente. E se você realizar o mesmo teste para i' de 2, você encontrará o mesmo valor que para i' de menos 2. Portanto, nesse intervalo, a função é crescente de fato. Em x igual a menos 1, nós temos um máximo local, e em x igual a 1, nós temos um mínimo local. Respondendo à pergunta do exercício, onde o crescimento ocorre com maior intensidade? Ele ocorre com maior intensidade quando o x vale menos 1.